os apóstolos disseram ao Senhor: aumentai a nossa fé. Jesus educou os discípulos para buscarem permanentemente crescer na fé, acreditar e confiar cada vez mais nele, a fim de edificar a própria vida sobre a rocha. Jesus mostra, por meio da imagem da árvore, a força da fé. A pessoa que confiar em Jesus, recebê-lo em seu coração, permitir que a vida seja transformada por ele, tornar-se-á capaz daquilo que humanamente é impossível. Por quê? Porque Deus mesmo passa a agir na pessoa, assim como fez nos apóstolos. Esses mesmos que agora ele diz: se tivesses fé pequenina como um grão de mostarda, depois estarão realizando milagres em nome de Jesus. Por quê? Porque aprenderam a confiar, porque aprenderam a receber Jesus em seus corações, porque aprenderam a ser transformado pela graça de Deus. E é bonito o pedido que dirigem ao Senhor. Os discípulos não pedem bens materiais, os discípulos não pedem privilégios, os discípulos pedem a graça da fé. Pede que a fé possa iluminá-los e orientá-los ao longo da vida. Eles entendem aquilo que deveria ser pedido a Jesus. Pedem a graça de reconhecer a Deus, de poder estar em íntima relação e união com Deus, recebendo de Deus os dons, inclusive a coragem, o amor e a esperança. Depois, ouvimos ainda no Evangelho uma segunda imagem. Uma imagem própria do seu tempo, da relação entre os senhores e os seus servos. Para dizer que o servo tinha que ser totalmente submisso e disponível ao seu senhor. E Jesus usa essa imagem para mostrar como deveria ser a nossa relação com Deus. Uma relação de total, de plena disponibilidade para com Deus. E termina o Evangelho dizendo: depois de tudo que fizermos para Deus ou com a nossa fé, dizermos: não fizemos mais do que nossa obrigação. Não buscar o mérito e o reconhecimento humano por aquilo que não deixa de ser nossa obrigação de criaturas, de discípulos, de filhos de Deus. E queria ainda trazer presente a data que comemoramos amanhã. Amanhã celebramos o dia do Anjo da Guarda. Uma data que passa despercebido. A criança nasce e os pais ornam o seu quarto, o seu berço, com um monte de imagem de anjinho. As crianças vão crescendo um pouquinho, aprendem a falar e vão aprender as primeiras orações. E as primeiras orações que as crianças aprendem com frequência é a oração do anjo da guarda. Mas depois os anos vão passando, as crianças vão esquecendo e os pais também. Parece que já não alimenta mais aquela devoção, porque é uma devoção que, para muitos, parece ser infantil. Parece que a devoção ao anjo da guarda é uma devoção infantil. Mas não. Quero dizer, Deus nos concede, para cada um de nós, um anjo da guarda, que não dura só o tempo de nossa infância, dura toda a nossa vida. E somos chamados a não abrir mão desse auxílio, desse presente que Deus nos concede, mas cultivar proximidade com o nosso anjo. É um anjo para cada pessoa,
Portanto, cada um de nós ganhamos esse presente de Deus. Na Sagrada Escritura, não faltam passagens bíblicas que falam dos anjos. Destaco uma em Êxodos, capítulo 23, versículos de 20 a 23. Lá, Deus fala com Moisés e diz a Moisés que concede para ele um anjo, para que possa acompanhá-lo, para que possa estar sempre ao seu lado. Mas cabia a Moisés tomar consciência desse dom que Deus já havia lhe dado e então aprender a se relacionar com o seu anjo e, sobretudo, escutá-lo, para que o anjo pudesse então conduzi-lo no cumprimento da vontade de Deus. O que adianta Deus nos dar um anjo para que caminhe ao nosso lado se nós o ignoramos? Se nós não aprendemos a tratá-lo? Se nós não recorremos a ele? Cabe ao nosso anjo nos consolar em momentos difíceis, nos dar discernimento, nos auxiliar no discernimento para as nossas decisões. Cabe ao anjo nos proteger de situações difíceis, mas ele não pode decidir por nós, nem pode se impor a nós, nem interferir diretamente na nossa liberdade. É preciso uma certa sensibilidade espiritual para cultivar a proximidade com ele e também adquirirmos com essa sensibilidade percepção da presença e da ação dele em nossa vida. Muitos santos relatam a sua devoção aos anjos. Santo que eu cito com frequência, São José Maria Escrivá, teve justamente no dia do anjo da guarda o entendimento da missão que Deus havia escolhido para ele. E nesse dia marca a fundação do Opus Dei e o início da pregação dele sobre a santidade na vida cotidiana. Duas realidades que caracterizam a vida desse santo. E o santo relata em tantos textos como que ele trata de modo pessoal e de modo pleno de cumplicidade a relação com o seu anjo. O nosso anjo deve ser tratado como um amigo próximo, íntimo, e ele está, repito, permanentemente ao nosso lado. Capta profundamente nossas intenções. E aqui faço um parênteses. Não só o anjo da guarda, tem anjos bons e anjos ruins. Então, também os anjos ruins, também os demônios, eles têm as mesmas capacidades do anjo da guarda. Um para o bem, outro para o mal. Então, seja o anjo bom, seja o anjo mau, eles captam nossas intenções. Eles não sabem diretamente o que pensamos, mas por meio de nossos semblantes, nossas reações, captam, repito, o que temos como intenção, desejos, pedidos. E eles têm o poder de influir em nossa imaginação. Por isso, tantas vezes sofremos tentações também em nosso pensamento, porque ele pode repropor imagens, experiências de vidas, situações que vimos, que estão ali de alguma forma arquivadas em nossa memória. Então, ele pode influir em imaginações, suscitando imagens, recordações e impressões. E desse modo, nos indicar caminhos. Os anjos bons, caminhos bons. Os anjos maus, caminhos maus. E, por isso, vencemos a influência dos anjos maus, fazendo crescer a influência do anjo bom, do nosso anjo da guarda. Vejam, a vida de fé é um combate, São Paulo fala. E Deus não nos deixa combater sozinhos. Sabe da ação dos demônios, sabe do empenho deles em fazer com que a gente saia do caminho, que a gente se afaste de Deus.
E por isso Deus concede para nós um guardião, para que não estejamos sozinhos em nenhuma de nossas lutas. Nunca nos sentiremos só se valorizarmos este importante amigo e auxiliador que Deus nos deu. E quero terminar convidando todos a ficar de pé e a rezarmos juntos essa oração que rezamos talvez tantas vezes na infância, que talvez ensinamos nossos filhos e netos, mas que talvez não rezemos com frequência. Portanto, rezemos juntos. Santo anjo, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém.